Boa tarde a todos os colegas que nos acompanham nessa semana de lives aqui. É um privilégio tê-los novamente nas lives da nossa subseção. E hoje a gente tem o privilégio de ter o Dr. Gerson da Silva, diretor do Foro de Garibaldi, da Justiça Estadual, e agora também substituindo no Juizado Especial Cível de Bento Gonçalves. Muito obrigado pela presença aí, doutor, ter aceitado o nosso convite. Doutor, não, como eu sempre falo, né? Vamos lá. Gerson, muito obrigado, Gerson, estar aqui Obrigado, participando com a doutor. gente nesse momento especial. Primeiras palavras aí, fica à vontade e vamos conversando. Tá ok. Rodrigo, muito obrigado pelo convite, por me dar essa oportunidade de conversar com os advogados da região e principalmente os de Bento, né? Porque os daqui de Garibaldi a gente tem tido um contato agora nas últimas semanas, porque fizemos já um treinamento com eles para acesso ao Cisco Webex, né? Para que quem não tivesse tido contato e tal, para a gente começar a conhecer a ferramenta. Mas por essa oportunidade de conversar mais proximamente com os advogados de Bento Gonçalves, né? E aí tu falaste do chamamento de doutor, né, do título, que é próprio do advogado, né, o título que é da advocacia. E então eu vou me referir a ti também, como tu, mas eu só queria a permissão aí do condutor para chamar um advogado de doutor hoje, porque eu sou um apaixonado pela advocacia, eu sou um advogado frustrado. Eu gosto mais da advocacia do que da magistratura. E tem vários advogados na família. A minha esposa é advogada, a minha filha está só esperando retomar os trabalhos da OAB para se inscrever lá. Tem a minha sobrinha, a Fernanda, advogada trabalhista em São Leopoldo. Mas um advogado eu quero chamar de doutor, que é o doutor Pedro Gonzalez, meu sobrinho, que ontem recebeu a carteira da OAB, prestou o juramento. E, infelizmente, o tio dele, esse aqui, não pôde estar lá para dar um abraço e dar uma chorada de emoção. Mas fica aqui essa homenagem do doutor Pedro Gonzalez, certamente vai estar nos ouvindo aí. Receba esse abraço, esse cumprimento desse tio orgulhoso e o desejo de que tu honre ainda mais essa profissão que é tão linda, tão importante, e eu sei que tu é um batalhador e vai orgulhar o exercício da advocacia, tá? Então, seguimos o baile. Muito obrigado pela oportunidade, né? Eu queria dizer que esse retorno que nós estamos tentando agora, que vai ser gradual, como o próprio tribunal determina, e não tem como ser diferente, né? Ele vai ser muito devagar. Nós estamos retomando os trabalhos assim, de movimentação. Por quê? A expectativa era que não demorasse tanto. Então, o que aconteceu nesse meio tempo de pandemia? Paramos com audiências, né? Na expectativa de retomar com as audiências presenciais. E o que se percebe é que não vamos poder voltar tão cedo, né? E não temos a menor ideia de quando vamos poder retomar as audiências presenciais, aquelas com as quais nós já estávamos acostumados a viver. Então, agora, esse retorno de retomada de prazos, dos processos físicos, principalmente, né? E o retorno das audiências vai ter que obedecer todos esses cuidados, né? E essa tecnologia nova, que é a audiência virtual, né? Que nós vamos ter que conviver com ela. Vai ser o nosso dia a dia. Vamos ter que construir isso juntos. E é muito importante que a advocacia esteja junto aí, como parceira, porque, como eu falei, estamos no mesmo barco. A audiência presencial, a gente convive com ela há centenas de anos, né? A prática da advocacia e do direito. E essa audiência virtual começou ontem, né? Então nós não temos nada dela. Nós vamos ter que construir. E é importante que a gente construa junto, né? Não existe nem regramento, né? Quem é que ia imaginar o legislador do CPC ia prever uma pandemia, né? Num artigo específico, lá em caso de pandemia, vão fazer isso. Então, isso é uma novidade. Nós vamos ter que trabalhar juntos para construir essa prática, né? Verdade. É uma novidade muito grande, né? Até relembrando aqui a live que nós tivemos com a Fernanda, a diretora do Foro de Bento, né? Que a gente levantou bastante isso. Mas é bem importante a gente ter as opiniões de vocês como juízes, né, Gerson? Porque há uma grande discussão sobre a questão das audiências virtuais, né? Principalmente quando se fala em audiências virtuais de oitiva de testemunhas, as audiências de instrução, né? Qual é a tua sensação nessa situação, Gerson? O que tu pensa sobre as audiências de instrução propriamente ditas, de meio virtual? Tu sabe que
Eu faço muitas audiências assim no meu dia a dia, porque a minha jurisdição é judicial, então eu faço audiência crime, civil, família e tal. E eu sou bastante preocupado com esses cuidados, principalmente na inquirição, né? Com olhar gestual, tom de voz, postura do corpo, postura das pernas. Isso tudo vai ficar soterrado agora, né? Todo esse meu know-how aí de quase 30 anos inquirindo testemunhas, ele vai por água abaixo. Mas o que eu acho é que nós temos que trabalhar outras formas de conhecer melhor essa testemunha, né? Então, por conta dessa minha preocupação com o olho no olho e frente a frente, assim, eu era bastante reservado quanto às audiências de inquirição à distância, assim, online. Mas eu tenho feito várias, inclusive agora há pouco terminei uma instrução de réu preso, e eu percebo que o medo, assim, era mais na minha cabeça do que real. As inquirições, elas têm ocorrido de uma maneira tranquila, sem maior preocupação, assim, com alguém estar coagindo testemunha, ou orientando isso, né? Eu não estou dizendo que não vai acontecer. Assim como pode acontecer com a audiência presencial também, né? Então, eu acho que é uma nova realidade que a gente vai ter que conviver com ela e aprender a lidar. Vai ter problema? Vai, mas eu acho que é a oportunidade de a gente criar essa nova experiência, né? Eu acho que vamos dizer assim, a maleabilidade, né, a adequação às novas realidades é que faz o ser humano diferente, que faz a gente ir crescendo, né? Nós temos que nos conformarmos a essa nova realidade, adequar o nosso comportamento e seguir em frente criando novos métodos. Eu acho que não vejo assim com temor. O que acontece, até por ser novo, é demorada a audiência, né? Essa audiência que eu levei agora, que eu terminei agora, foram 2h30 numa audiência, que presencialmente talvez não demorasse 1 hora. Sim. Mas o que é isso? O pessoal não consegue usar a ferramenta direito, as partes e testemunhas ainda não estão bem orientadas, os advogados também precisam conviver melhor com o sistema, mas eu vejo com bons olhos. Eu acho que se a gente trabalhar junto e acreditar que pode fazer funcionar, eu acho que vai funcionar. Até porque, né, Rodrigo, o fato de ser virtual, né, só é diferente, mas não quer dizer que seja melhor ou pior do que presencial. A gente só não está acostumado, né? Sim. Eu lembro que um tempo atrás os caras conseguiram começar a fazer sexo virtual. Pô, não tem coisa mais presencial do que sexo. E os caras estão fazendo virtual e ficou bom, eu acho, não sei, né? Mas por quê? Porque houve todo aquele negócio de AIDS e tal, e começaram a desenvolver outro. Então, eu acho que se consegue fazer outras coisas de modo virtual e funciona, a audiência é o que menos vai ser ruim. É só a gente ter boa vontade. O que a gente não pode é ficar tendo preocupações, né, como alguns advogados que conversam. Mas e se a testemunha estiver falando e alguém estiver atrás fazendo gestos para ela? Então, mas isso aí é querer enxergar o 0,1% da possibilidade, né? A gente não pode trabalhar com isso. Se acontecer e a gente descobrir, vai ser apurado, vai ser como tem no processo presencial, o crime de coação no curso do processo, né, de falso testemunho, de alguém que induz ou conduz uma testemunha, ou coage uma testemunha. Né? Não, então, até porque agora a gente tem que trazer novas ferramentas. Valorar um pouco mais o princípio da boa-fé também, né, Gerson? Eu acho que o código novo ali, que ressalta, né, o princípio da boa-fé, o princípio da colaboração, né, vai ser fundamental que haja isso. Né? Eu particularmente... Confiar na outra parte. Sim, eu particularmente falando, há muito tempo eu já faço audiências virtuais, né? Principalmente em São Paulo. Já fiz audiência até por WhatsApp, mas não audiências de instrução, né? Claro que seria uma novidade para mim também isso, né? Então, até eu ia aproveitar esse momento, Gerson, e falar para o pessoal que está nos assistindo que a gente está tendo uma boa audiência aqui, de que... para que façam questionamentos aqui, que esse é o momento da gente tirar as nossas dúvidas, principalmente nessa questão das audiências, né? Porque nós estamos falando contigo, como falaste, tu é uma vara judicial, né? Tem tanto o civil quanto o crime na tua mão, o tributário, tem todas as esferas na tua mão ali, né?
E é E aqui importante que o pessoal... por dentro do JEC, né? Do JECão. No juizado, tanto o cível quanto o crime, né? Então a gente tem um leque tão grande de discussões aqui, principalmente nessas questões das audiências virtuais, que é uma oportunidade que nós, advogados, e nós como sociedade também, que estão nos assistindo agora, tem de questionar o judiciário. Bom, como nós vamos proceder? Como que vai ser isso? Como que vai ser a sensação do próprio juízo para fazer essas audiências, né? E tu bem falaste, é um momento de quebra de paradigma. Cara, nós estamos quantos... Cara, eu não sei se a gente fala de 100 anos, a gente fala de 300, 400 anos a instituição de audiências presenciais, né? Vou arrumar... Desse formato, sim, né? Não, mas se for pensar lá do direito romano, a audiência já era pessoal, né? Até porque não tinha outra forma, né? Só ela não era escrita, era oral. Aí alguém resolveu passar para o papel aquele negócio. Sim. Provavelmente, quando mudaram para o papel, já deve ter dado uma revolução, né? Pá, vamos escrever esse troço aí, né? E foi. E hoje em dia a gente parece que não consegue ficar sem a ata da audiência. O advogado, quando a gente começou a fazer as audiências virtuais, do EPROC e tal, sim. O advogado parece que tinha que levar uma cópia da ata, aquela coisa física ainda. Eu também fico nervoso de não pegar a assinatura das partes. Mas isso é aquela história. Quando começaram no papel, provavelmente foi ruim. Agora que está saindo do papel, vai ser desconfortável também, né? Mas até a gente se acostumar. Não vejo como perigoso. Não vejo como nada de eu recente entrado na advocacia, né, Gerson? Em 2007 foi implantado o EPROC na Justiça Federal, né? Nossa, era um absurdo. Processo digital, a insegurança. Daí falava dos hackers, vão invadir, vão consumir com os processos. Mas consumir tudo. Todas as mudanças são complexas, né? Principalmente em mudanças que vêm de uma cultura muito antiga, né? Aproveitando aqui nessa situação, o presidente Kleber, da La Coleta aqui, nosso sempre presidente, postou um questionamento para o senhor numa situação específica. Se cair o sinal da internet durante a audiência, como será enfrentada a cisão do depoimento? O maior perigo, em primeiro lugar, boa tarde, doutor Kleber, um prazer conversar com o senhor e saber que o senhor está nos acompanhando aí, que bom. O doutor Kleber é um dos meus admirados aí na advocacia. Esse problema da perda de conexão é inerente a esse trabalho que depende de energia elétrica e de internet, né? Não há regramento para isso e nem a gente pode. Até os advogados me questionaram nessas nossas conversas aqui em Garibaldi da possibilidade de criarmos um protocolo. Ah, não, mas se acontecer isso, vai ter tal consequência. Se acontecer aquilo e outro, vai ter outra consequência. É difícil isso, porque, como eu disse, a audiência presencial, eu já fiz, pelas minhas contas, mais ou menos 35 mil audiências presenciais como juiz, fora o que é da advocacia. Então, eu tenho condições de pegar uma lista e fazer de tudo o que é possível acontecer numa audiência presencial. Ainda sou capaz de deixar alguma coisa de lado, mas tenho condições de fazer. Numa audiência virtual, eu não tenho como fazer isso, porque eu não tenho essa experiência. Então, se a gente começar a criar protocolos de possibilidades, a gente vai se algemar. Nós vamos nos engessar, né? Claro, se cair o sinal, a audiência vai ser interrompida. Da mesma forma que se faltar a luz no fórum, parar tudo ali, ficar escuro e cair o sistema do ar, eu também vou ter que interromper a audiência, né? O que eu não posso é atribuir ao advogado ou atribuir à parte a responsabilidade por uma queda de energia ou por uma queda de internet, que eu não sei se é dele, né? Porque também não pode presumir, não, o advogado, que sempre querem falar mal do advogado, o advogado é um jeito de cortar a luz. Parece o Grêmio, né, que desliga a luz lá do estádio quando está perdendo. Sempre querem botar na culpa do advogado. A gente não pode presumir isso, né? A gente tem que acreditar que vai funcionar. Aconteceu alguma coisa, o advogado caiu o sinal, vamos tentar recuperar, vamos tentar fazer um contato pelo WhatsApp, chamada de vídeo, tudo o que for possível. Não der? Bom. A gente vai ter que aprender a conviver com essa cisão involuntária da audiência, né? Porque também não é uma coisa de vida ou morte a impossibilidade de cindir a audiência, a gente seguidamente cinde a audiência, né? Então, mesmo a presencial. Eu não vejo assim como um entrave. Eu vejo como um problema que certamente vai surgir e vai ter que ser resolvido caso a caso. Pelo menos por enquanto, até a gente criar uma prática de audiência virtual. Jamais, por exemplo, vamos ter que aplicar uma confissão ficta a um réu ou a um autor numa ação civil
que deixa de comparecer numa audiência para dar depoimento pessoal. Eu não sei como é que está a conexão dele, eu estou esperando ele no sistema aqui, o Webex nosso aqui, e o sujeito não aparece. Eu não posso presumir que ele queira se furtar ao depoimento pessoal e aplicar uma penalidade dessas. Nós vamos ter que relativizar isso. E isso vai ser aos poucos, né? Claro que a outra parte vai poder provar lá, não, mas eu tenho prova de que ele não foi porque não quis. Bom, prova que os bens impugnatórios estão vigindo, né? Os bens impugnatórios estão aí. Muita ferramenta antiga vai poder ser utilizada para esses motivos, né? Para essas situações. E aí que eu digo que o advogado é importante na construção disso, porque quem vai se rebelar, quem vai trazer prova, quem vai criar ferramenta, ou utilizar, ou renovar as ferramentas antigas, é o advogado. O judiciário vai ter que saber lidar com isso, e sempre com base nos princípios. Por isso que eu acho que é importante que tu tenhas mencionado ali o princípio da boa-fé, o princípio da colaboração, o princípio da instrumentalidade das formas, né? Sim. Se a gente trabalhar com princípios, o regramento vai acontecer naturalmente. Não, e tem muita coisa que a gente vai empiricamente, né? Nós vamos trabalhar muito com o empírico nesse momento aí, porque não adianta criar as regras, porque são coisas que às vezes não tem nem como se prever os acontecimentos, né? Exatamente. Nós temos também essa situação da dificuldade das pessoas. Vamos usar o nosso exemplo aqui, as pessoas do interior, que como é que tu vai pegar uma testemunha que mora lá no interior lá no Rio das Antas, praticamente, para tu ouvir como parte, né? Internet já não funciona direito, tem dificuldade com o manuseio do equipamento eletrônico, tem todas essas situações que a gente tem que ponderar, né? Não, mais uma função para o advogado, né? Como eu digo, estoura tudo lá. O advogado, no civil principalmente, o advogado vai ter que orientar o cliente dele sobre o sistema de acesso, o Cisco Webex, e eventualmente ensinar ele a orientar as testemunhas e até orientar as testemunhas, né? Orientar as testemunhas pro sistema, vamos jogar claro aqui, né? Não, é porque tem advogado que acha que agora, não, mas vai ficar chato se eu tiver que orientar a testemunha pro sistema Cisco e tal, né? Acho que não fica chato orientar para outras coisas, ou querer que testemunha diga o que não sabe, né? Agora, conversar com a testemunha, explicar para ela como funciona, dizer como é que vai ser a audiência, isso é uma obrigação do advogado, até na audiência presencial, né? O advogado que, para uma audiência presencial, não tenha conversado com as suas testemunhas, dito para ela, olha, vai acontecer assim, o senhor vai ser chamado, o juiz vai dizer isso, vai dizer aquilo, vai perguntar. O advogado que não faça isso é, no mínimo, um descuidado, né? Que vai largar a testemunha no meio de uma coisa que ela não sabe o que é. E o sistema virtual é a mesma coisa. O advogado vai ter que orientar, olha, vai ser assim, o senhor vai acessar dessa forma. Tal. Gerson, tu é famoso, hein, tio? Tu é famoso? Nós estamos... Jogador de futebol. Nós estamos aqui com bastante audiência aí nesse momento. Opa, que bom. É que o horário, assim, pegou um horário bom. Pegaram horário bom, né? O Felipe Possamay, nosso sempre presidente também aqui de Bento. Nosso juiz leigo em Bento. É isso aí. Tá fazendo um questionamento para ti sobre se existe previsão para o reinício das audiências, agora por videoconferência no JEC local. Doutor Felipe, muito obrigado, então, por acompanhar aí. É um prazer conversar com o senhor. Doutor Felipe é juiz leigo do JEC de Bento e nós pretendemos, sim, começar para logo. Nós estamos finalizando alguns preparativos aí, caminhando despachos. E o doutor Felipe, eu acredito que nós conversamos internamente aqui no juizado, o doutor Felipe é quem deve estrear essas audiências como juiz leigo, como conciliador, e a gente então pretende fazer alguma coisa parecida. O doutor Felipe conduz a audiência como juiz leigo, os demais juízes leigos vão poder participar na sala para depois trocarem experiências, né? É aquela história. Se aprende errando, né? Mas se a gente puder aprender com os erros dos outros, melhor ainda. Então, o doutor Felipe vai servir de boi de piranha, aí, porque ele é esforçado, ele gosta, é uma força boa para nós. Então, a gente mais ou menos que já escolheu o doutor Felipe como quem vai estrear para logo as audiências. O que acontece com a audiência? Tanto para conciliação como para instrução. As pessoas pretendem que a gente deixe para fazer as audiências à vontade das partes. Então, só quando as duas partes quiserem fazer audiência virtual, que
que a gente vai instruir este processo. Senão, vai ficar suspenso até quando o vírus resolver ir embora. Eu acho que a gente não pode conviver com isso, né? E aí que eu acho que entra a questão dos princípios. Porque, não, mas o tribunal autorizou a fazer quando houver as partes concordando. Não, o tribunal autorizou, mas é uma decisão administrativa do tribunal. Eu tenho para mim que é um direito a um processo com duração razoável, um direito constitucional da parte, um processo com duração razoável. E não é raro, né, Rodrigo, e advogados que acompanham, e amigos que acompanham, não é raro uma das partes do processo ter muita pressa para que ele termine, enquanto a outra tem muita pressa para que ele não termine. Então, se eu vou perguntar para as partes, aquele que não quer vai dizer que não, eu não concordo, eu quero que volte lá só depois de não existir mais nenhum vírus no mundo. E o outro não, o outro quer que ande. Se eu for dar ouvidos para quem não quer que o processo tramite, eu vou prejudicar muito aquele que tem pressa para terminar com o processo. Eu tenho para mim que, atendida a regularidade da finalidade da audiência, nós temos que começar a pautar essas audiências. Então é isso que agora, com a retomada dos prazos, inclusive nos físicos, nós devemos começar a fazer, pautar. Claro, vai ser uma pauta longa, porque é uma audiência demorada, que a gente vai aprender a fazer, como eu disse, o doutor Felipe aí vai nos ajudar bastante nessas de juiz leigo, né, e conciliação do juizado, e nós aqui também, na nossa, do juizado, do juiz de direito, é uma audiência que a gente vai ter que aprender. As audiências iniciais, para aquela parte que não tem advogado, vai ficar mais complicado também, mas nós temos que começar a pautar. Né? Não vamos esperar, não, mas deixar parar é prejudicial para o bom direito, né? E eu lembro que essa paralisação, aparente paralisação do judiciário, é muito aparente. Eu quero elogiar a doutora Fernanda, que deixou aqui bem claro na live que ela esteve conversando contigo, Rodrigo, que a gente está trabalhando não só em processos eletrônicos, nesse período todo de pandemia, né? Não só em processos eletrônicos e não só em casos urgentes. Porque tem gente que pensa que, não, o judiciário só está fazendo coisa urgente agora. Não, nós estamos trabalhando em todos os processos, inclusive nos processos físicos. Vocês vão ver que quando encerrarmos agora o fechamento do fórum, começarmos com a abertura gradual, a retomada dos prazos, vai haver um grande número de notas expedientes represadas, que a gente só não vai publicar todas de uma vez, porque aí seria o colapso definitivo da advocacia, que a advocacia já está soterrada pela pandemia. Se receber toda essa carga de nota de expediente no momento só, vai ficar embaraçada. Então, vai ser espalhado, vai ser alternado, mas já tem muita coisa trabalhada, né? E aí, o que acontece? Nós temos o processo despachado, o processo movimentado e a audiência aguardando. Não dá para viver assim. Vamos ter que começar. Tem até um questionamento aqui, eu acho que é o colega Rodrigo Mânica perguntando, te mandando saudações aí. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho essa... Ali, vai ficar melhor de ver aí, né? Uhum. Sobre as audiências de conciliação, quando na Justiça do Trabalho ele é aberto o prazo para propostas de conciliação, para acordo entre as partes, né? Para posterior possibilidade de audiência de instrução, né? Existe chance de ter isso na Justiça Comum? Olha, tem colegas que estão fazendo isso já. Já soube de alguns colegas comentando internamente, alguns colegas estão fazendo isso. Olha, diga a parte se tem interesse, ofereça a proposta e tal. Eu tenho uma certa reserva com relação a isso, Rodrigo Terra e Rodrigo Mânica e colegas. Porque nós não temos esse tempo para fazer esse despacho. Um despacho nesse sentido devolve o processo para a movimentação, abre prazo para outro, tem um aguarda-prazo, tem um peticionamento, um retorno. É uma movimentação que eu acho que, a essa altura, os advogados têm que trabalhar para superar. Então, seria muito mais interessante o advogado que tem interesse no acordo, liga para o outro. Olha, eu tenho uma proposta, topa ou não topa? Vamos fechar? Não vamos fechar? Talvez fosse o caso de fazer um despacho nos seguintes termos. Telefonem seus advogados sobre a possibilidade de acordo. Telefone até tal dia. Não, isso é uma brincadeira. Mas eu acho que o advogado, a essa altura, como eu digo, tem que assumir esse protagonismo de ligar para o colega. Não
esperar. Ah, não, vamos ver se a gente faz uma audiência lá na presença do juiz. Não, não dá para fazer assim. Eu sei que tem muito cliente que não pode ver o advogado falar em acordo, que já vem com aquele negócio assim, e já quer me enrolar, já não sabe o que está fazendo e tal, e aí prefere que o cliente, na presença do juiz, receba do juiz a proposta de conciliação. Mas isso é um paradigma que nós vamos ter que mudar também, né? Eu já recebi reclamações de advogados dizendo desse tema, não, doutor, eu não posso falar em acordo com o meu cliente porque ele acha que eu estou me vendendo para outra parte. Pô, mas se nós vamos continuar trabalhando com essa coisa aí, nós não vamos crescer nunca, né? Vamos ficar naquela sentimento coisa bélico, né, da discussão judicial. Exatamente, né? De que tá sendo traído, né? Porque é aquela história. O sujeito ele sempre quer que o advogado da outra parte seja técnico, correto, sério, honesto, mas que o dele seja malandro, chicaneiro, né? Aí ele contrata um com essa expectativa. E quando ele vê que não é, ele fica bravo, né? Se frustra. Por quê? Exatamente. Então, nós temos que fazer ver à sociedade que não existe mais aquela figura, né, antiga da imagem do advogado, como malandro, como chicaneiro. Não, o advogado hoje é uma profissão das mais importantes e das mais sérias, para que a gente possa resolver os problemas, e não só na justiça, porque o judiciário está fadado, né, a demora insuportável, ainda mais agora com essa pandemia. Então o advogado tem que começar a demonstrar capacidade de resolver problemas fora do judiciário. Sim, o judiciário é a última instância do litígio. Né? O advogado ele tem que ser o primeiro juiz da demanda, né? Exato, o primeiro conciliador, né? Nós temos que fazer esse trabalho, e se fala muito na questão do direito sistêmico e tudo mais, né? Que seria basicamente não, tem um pouco dessa situação da conciliação, do acordo entre as partes, da amenizar o impacto judicial das demandas, dos litígios entre as partes, né? E então é uma coisa que vem se desenvolvendo aos poucos, né, Gerson? Eu acredito que com essa pandemia, a tendência, com o retorno dos prazos processuais nos processos físicos, porque nós estamos falando aqui de 4 milhões de processos, né, na Justiça Estadual, é uma tendência da advocacia seguir nessa senda de que a outra parte tem que ser contatada, tem que se discutir sobre uma possibilidade de uma conciliação, até para evitar esse atraso que a gente Exatamente. já tem, né? Não, e assim, a gente tem que também ter em conta que muitas vezes a litigiosidade, porque eu, pelo menos, já há muito tempo saí da faculdade, mas a minha formação era de litígio. Não tinha nada de formação acadêmica para consenso, para, vamos dizer assim, intermediação antes do ajuizamento, né? A solução de conflito de interesse era jurisdição. Só que a jurisdição ela é prejudicial muitas vezes para o cliente. Pega uma empresa que precisa de uma resposta, uma solução para um problema jurídico sobre um contrato e tal. Se essa empresa tiver que esperar, às vezes, 6 meses, não vou dizer 10 anos, se ela tiver que esperar 6 meses, ela vai estar sofrendo um prejuízo que muitas vezes era melhor perder a ação, nem que fosse logo. Né? Então, eu acho que o advogado tem que começar a trabalhar esse mercado aí de não dar prejuízo para o cliente ajuizando uma demanda que poderia ser resolvida, ainda que com uma certa trabalho mais vamos dizer assim, cansativo, sim, mas que levasse a um termo rápido. E o judiciário não é esse caminho. O judiciário, infelizmente, o processo como ferramenta de jurisdição, ele não tem como abrir mão dos passos, do contraditório, né, da ampla defesa, da prova e tal. O judiciário tem esse problema, né? Eu vejo que a gente tem uma vantagem aqui na Serra, né? Falando Bento, Garibaldi aqui, uma das vantagens é que a maioria dos advogados se conhecem, né? Então é uma oportunidade da gente ter esse contato para poder transigir, né, entre os colegas para amenizar um pouco o volume de processos judiciais que a gente tem, né? E esse momento, reitero, é um momento apropriado para a gente aproximar esses laços, né? Fechar esse laço um pouco mais insistentemente, porque, claro, queira ou não queira, como tu falaste, as audiências elas vão ser mais lentas na marcação, até nós pegarmos
o andar da carruagem, o negócio sair funcionando automaticamente, como era antigamente os formatos, nós vamos levar um bom tempo ainda sobre isso, né? Sim, certamente. A própria pauta da audiência vai ser com intervalo maior. Pega até o próprio juizado, agora que o doutor Felipe falou, numa sessão, numa reunião do juizado ali, se faziam várias audiências de conciliação, várias audiências de instrução mesmo com o juiz leigo. Isso não vai poder, pelo menos por enquanto, não vai poder ser assim, né? Essa audiência tem que ser com calma, aí a parte não consegue entrar no sistema, aí vai ter que alguém ligar para ela pelo WhatsApp ou telefone e tal. Então, é uma coisa mais demorada. Então, o ajuizamento, ele sempre vai acarretar mais demora, né? Sim. Agora, Rodrigo, deixa eu aproveitar. Tu falaste de aproveitar o momento e tal também. Uhum. A questão da digitalização, né? Opa. Que é fantástico. Independente das audiências serem presenciais ou não, né? A digitalização é uma coisa que já era para estar implantada há muito tempo, né? Eu lembro que tu estava conversando, eu assisti também a tua live com o colega da Justiça Federal ali, uhum. e ele falava do EPROC, e esse EPROC é fantástico, né? Agora, depois que a gente começa a trabalhar com ele, se apaixona. Fantástico. Eu até tenho medo que resolvam nos tirar o EPROC e botar aquela coisa que é o PJE, né? Não vai acontecer, doutor. Não vai acontecer. Tomara que a OAB reclame aí, não deixem trazer aquilo para nós. Nós conseguimos já matar essa aí. Não, mas na federal, né? Na federal, quero ver se vai pegar pro resto. Mas nós vamos brigar, pode ter certeza. Porque na justiça eleitoral, o PJE. Né? Na execução criminal é o CEU, que é pior ainda, que é um programa, um sistema horrível, né? Mas tudo bem, é digital. E tem mais o ETMs, né? Mas o que eu ia falar da digitalização é que, por exemplo, no Juizado Especial de Bento, nós temos pouquíssimos processos que ainda tramitam fisicamente, no cível e da fazenda. Porque o GCRIM, os processos criminais, né, o Juizado Especial Criminal, por enquanto ainda não devem ser digitalizados. Temos um bom número. E esse está bem parado também. Mas os da Fazenda e os do GEC Cível são pouquíssimos. Então, se os advogados se interessarem em agilizar isso, de fazer aquele sistema da digitalização, né, encaminhar para o... Pega os autos em carga, digitaliza, porque os processos do juizado também são pequenos. Nós teríamos como rapidamente estar com todo o Juizado Especial Cível e Juizado Especial da Fazenda digitalizado. E isso, para que a gente que já está tendo essa experiência de digitalização, vê que é fantástico, né? Acelera. Então fica aqui o apelo aí para os advogados, seja na fase de execução agora, né, que a fase de cumprimento de sentença, sim, como os que ainda não tiveram sentença, se puderem fazer isso, eu acho que a gente tem o quê? 400 processos físicos entre cível e juizado da fazenda, né, em Bento. Se a gente conseguir botar isso tudo para o eletrônico, nós vamos ficar uma maravilha, isso é ótimo. Sim, sabe que tem se falado bastante com a... Vai ter um apelo muito forte da seccional, né? Claro, as subseções da seccional para a digitalização integral dos processos, né? E também para que, além da digitalização desses processos a partir de 2015, que os outros também possam ser digitalizados, né? Que se organize uma possibilidade dentro do EPROC que se possa levar esses processos para dentro do sistema, né? E vai acontecer isso, de qualquer forma. O tribunal está trabalhando nisso, né? Sim, é que sim, o EPROC, como ele foi criado para a Justiça Federal, ele tem muitas adaptações que têm que ser feitas para a Justiça Estadual, né? Próprios atos de citação e movimentação, porque a Justiça Federal, o número de partes, o número de réus é muito limitado, né? E para a Justiça Estadual, a Justiça Comum, no caso estadual, o réu pode ser qualquer um, né? As citações tem que ser tudo ou por AR ou pessoalmente e tal. Então, algumas questões que têm que ser adaptadas do EPROC. E está sendo feito isso, né? Provavelmente, para logo, a gente vai poder incluir os anteriores a junho de 2015 também. Sim. Gerson, me diz uma coisa, tu sabe dizer mais ou menos qual é o número de processos físicos que tu tem lá na comarca de Garibaldi? De Garibaldi. Ali na comarca de Garibaldi, não lá na comarca, né? Parece que nós estamos longe. Aqui, Garibaldi. Não. Olha, eu sinceramente eu não vi agora, assim, porque se eu te disser, eu vou mentir. Porque os processos criminais, eles são todos físicos ainda, né? Execução criminal já é no seu. Os físicos de cível serão só os anteriores. Estimo em processo físico em torno de 6.000 processos, 6.500.
Por aí. Até, então, mas é chute. até é importante aproveitar esse momento aqui para falar para a advocacia que está nos ouvindo agora, de que que na live da Fernanda a gente não tinha os números, né, dos processos cíveis em Bento. Nós temos, ao todo, de processos físicos em Bento, juntamente com os processos do Juizado Especial Cível, 26.766 processos físicos em Bento. É uma quantia considerável para 3 varas e mais um juizado, né? É considerável. É muito. O tribunal está contratando, está licitando alguma coisa para a digitalização. Mas isso é demorado. O processo de licitação a gente sabe que aí tem recursos, tem impugnações e tal. E depois o próprio trabalho ele tem um cronograma para acontecer. Sim. Aí é legal essa oportunidade que os advogados, e aí entra de novo o advogado, tiveram de eles mesmos digitalizarem os processos, né? Não que a gente não vá dar movimentação para o físico, agora os físicos vão andar e a gente vai ter que dar a prioridade que eles merecem, né? Porque não tem por que andar só com o EPROC ou só se instruir EPROC, né, o digital. Pelo contrário, se os outros são mais antigos, eu tenho que trabalhar com eles. Né? Mas a facilitação que tem para partes, para advogado, para juiz, para o cartório, do processo eletrônico digitalizado é muito maior. Então, assim, os advogados estão tendo esse gostinho, né, já de poder digitalizar os processos. Se puderem também se programar para isso e não esperar lá pelo tribunal, não é assim, façam um trabalho por nós. Não, eu acho que é interessante para o advogado, para a parte, correr com isso. Eu falo por mim, eu tenho digitalizado meus processos, eu tenho pegado os processos e digitalizado. E até falando nisso, a Fernanda me passou um número, em Bento nós tivemos até agora 140 processos digitalizados e já inseridos, fora os que já foram encaminhados e ainda não foram inseridos no EPROC, né? Sim. Sabe me dizer qual é esse número em Garibaldi? Não sei, mas não foram muitos. Não foram muitos. Eu até, pela insistência com que o pessoal me abordava, que aqui em Garibaldi fomos um dos primeiros a começar a abrir o espaço para digitalização, porque o pessoal estava pressionando, e eu digo, não, vamos organizar alguma coisa e vamos tocar de uma vez, estava todo mundo interessado. Sim. Mas aí a procura não foi tanta, não. Não vou te saber números, não vou te dizer, porque eu me acompanhei mais no início da digitalização. E aí que eu me assustei, assim, com o número baixo que foi. Mas agora eu não tenho procurado. Mas Bento também, eu acho que pelo tamanho de Bento, pelo volume, eu acho que esse número poderia ser maior também. Mais expressivo, né? Eu também imaginava que ia ser mais expressivo, né? Porque queira ou não queira, o processo vai andar. Um dia ou outro ele vai andar, né? Por mais que ele esteja lá parado há muito tempo, né? Mas e outra, nós temos que ter em conta isso, o processo físico, a movimentação dele vai continuar sendo aquela. Peticiona, vai para a pilha da juntada, aí ele vai ser juntado oportunamente. Uma vez juntado, ele vai concluso. Aí concluso, ele vai despachado. Aí ele vai voltar para o cartório. A movimentação física é que compromete, porque não é o ato de despachar que atrasa, não é o ato de cumprir o despacho que atrasa. O que atrasa o processo físico é essa espera dele. A petição que fica esperando a juntada, ela vai ser juntada dali a 3, 4 dias. Aí os autos que vão ser carregados, aí depois eles vão voltar. Isso aí não vai acontecer mais. Né? Esse processo que é físico, que tem toda essa tramitação, no momento que ele passar para o virtual, o advogado protocolou no escritório, ele já está concluso. Automaticamente, já aparece na minha lista de processos conclusos. Então, esse tempo que se perdeu aí, talvez se ganhe justamente em suprimir esses espaços, né? Claro. Não, a celeridade, para quem atua na Justiça Federal, consegue ver o quão rápido é o trabalho com o EPROC e, claro, agora mesmo nesse curto período que a gente tem de EPROC na Justiça Estadual, o senhor mesmo como juiz, né, vê o quão mais célere é o processo estar na tua mão ou a própria parte conseguir se manifestar mais rapidamente dentro dos autos, né? Exatamente. E essa movimentação assusta até a gente do gabinete, no caso do juiz, porque é muito volume. E o que acontece? Com o processo eletrônico, o cartório vai acabar ficando ocioso, né? Porque justamente não tem aquele negócio de expedir ofício, expedir mandado, expedir citação, juntada de AR, e nota de expediente, não tem mais nada. Então, a gente vai também ter que trabalhar isso internamente para que esse pessoal do cartório,
que faz esse tipo de trabalho venha, né, que venha funcionar como gabinete para adiantar despachos, né, fazer minutas e tal. Então, e nós também estamos trabalhando nisso, para essa adaptação. Por isso que muitas vezes, mesmo sendo eletrônico, acaba sobrecarregando o gabinete, né, e porque não tem o número de auxiliares necessários e suficientes para dar essa vazão. Enquanto que muitas vezes o cartório está mais ocioso, pode ficar um pouco mais lento, porque esse trabalho está suprimido, né? Sim. Doutor Gerson, eu falei que era o costume, né, que a gente tem, né? Gerson, tem um questionamento aqui do colega Eduardo Lumertz, que fala sobre as audiências no Juizado Especial Criminal em Bento. Se há previsão de retomada das instruções virtuais? Uhum. Por enquanto, não. A gente está estudando, porque o problema do Juizado Especial... Obrigado, doutor Eduardo, por contatar aí. O problema do Juizado Especial Criminal, o que mais nos assusta agora, são as audiências iniciais, aquelas de oferta de transação de pena. Porque como elas ocorrem antes da denúncia, a demora, né, e os processos são de pena baixa, são de menor potencial ofensivo, a demora com essa audiência pode levar à prescrição em muitos casos, né? Claro que, às vezes, é interessante para o advogado que prescreva, mas para a justiça como um todo, isso não é confortável. Então, o que nos preocupa mais agora no GCRIM são essas audiências iniciais. E até porque as pessoas para essas audiências iniciais, eles vêm sem advogado, esperando o atendimento da defensoria ou de algum defensor e tal. Então, ele não tem como, é muito mais difícil, não que não tenha como, é muito mais difícil eu pautar uma audiência online e intimar o vítima e autor do fato sem advogado para uma tentativa de conciliação. Então, nos preocupa muito mais essa audiência inicial. Mas pretendemos, sim, retomar as audiências de instrução também no GCRIM e também em modo virtual. É como eu digo, eu não posso começar a pautar agora uma audiência presencial se eu não tenho a menor ideia de como vai ser. Então, eu tenho que pautar com a logística que eu disponho agora, que a logística é virtual. Vai ser assim, né? Mas ainda não começamos, nós vamos começar para logo. Em tempo, corrigindo, o Eduardo Lumertz é o promotor público aqui de Bento, um dos promotores daqui. Eu também. Eu conheci pelo sobrenome, que ele é irmão de um colega juiz, mas faltou os nomes do meio ali, eu não tinha certeza. E eu não consigo identificar aqui pela foto, porque tá pequeno, eu tô no monitor pequeno, não enxergo direito. Desculpa, Eduardo. Mas não deixa de ser um colega do judiciário, né? Também, da justiça como um todo, né? É um colega aí. Eu não tô muito acostumado. O Felipe tá me mandando aqui, tu não tá habituado com o pessoal do crime, né? Não é porque eu não atuo no criminal mesmo. Doutor, olha só, tem uma manifestação da Fernanda Azevedo aqui, que ela perguntando, considerando todas as dificuldades para a realização das audiências virtuais, que o rol de testemunha seja mais racional, evitando se anular a testemunha desnecessariamente. Isso já vem numa cultura, né, Gerson, dos juízes perguntando, tu vai botar testemunha, o que essa testemunha vai falar? Eu vejo isso muito na Justiça do Trabalho, sabe? Mas já vem tendo na Justiça Estadual sobre isso, né? A questão da testemunha é um problema sempre, né? Os advogados, às vezes, por cautela, né, arrolam o maior número possível, a maior quantidade, até para poder, eventualmente, desistir. Né? Olha, me serviu. Porque, claro, por mais que o advogado converse com o seu cliente, converse com a testemunha antes da audiência, para ter uma ideia do que ela sabe. Né? Também não vou levar uma testemunha para a audiência, que eu não sei o que ela vai dizer. Mas, às vezes, ele é surpreendido na audiência por um desdizer da testemunha, ou alguma informação errada. Então, eu compreendo esse receio do advogado de tentar garantir, né, que ele vai conseguir fazer essa prova. E daí se justifica esses grandes números de testemunhas arroladas. Sim. O que é importante que a doutora Fernanda tenha mencionado isso. O que o advogado tem que tentar é otimizar. Ou, pelo menos, na instrução, desistir de algumas testemunhas, né? Porque o que é bastante comum também, o advogado arrola 5 testemunhas, foram ouvidos 2 e a prova está segura, está tranquila, ele sentiu que está.
Mas como as outras 3 testemunhas estão ali e tiveram que vir e tudo, não vou desistir porque vai ficar chato e tal. Eu acho que a gente também tem que passar por cima disso para objetivar. O nosso trabalho é maior do que isso, né? Se explica para a testemunha, olha, que bom que o senhor veio, muito obrigado, né? Foi uma contribuição valiosa para a justiça, mas não vamos ouvi-lo hoje, vamos desistir e acabou. Eu acho que sim, o advogado tem que começar a otimizar o rol de testemunha. E aí até dizer, não, vamos começar ouvindo o fulano, que se for suficiente, já não quero mais ninguém. Né? Mas isso é importante. Nós vamos, como a gente falou no início, né, Gerson, nós vamos ter que nos habituar com muitas mudanças, né? Tentar, além de tornar mais digital os processos, tornar eles mais ágeis. Vai depender não só do judiciário, mas também da advocacia vai depender. A celeridade processual vai depender muito de nós. Claro, isso tenho certeza absoluta. Até tem um comentário da própria Fernanda aqui que a opção de no processo eletrônico a gente já se dá por intimado na tela do computador aqui, né? É muito diferente. Mas essa questão da audiência é bem isso, de a gente construir novos conceitos, né? Na audiência presencial, como eu disse, o advogado, olhando para a testemunha, ele já sabe, o juiz também, que a testemunha vai entrando na sala de audiência, já sabe como ela vai se comportar, o que ela vai dizer, se ela vai ficar nervosa, se ela vai tremer, se ela vai... No virtual, nós vamos começar a aprender agora. Né? Vai levar um tempo, vai aprender, vai demorar, mas vamos aprender e vamos mudar o nosso trabalho. E até aquele feeling que tu comentaste no início da nossa conversa sobre o feeling que tu tem na audiência de saber da testemunha, de saber da parte, olhando no olho dela, né? Isso nós vamos criar novas possibilidades de ter esse feeling, né? Claro. Eu acho também que, como eu disse, nós vamos ter que construir uma nova realidade. Se é melhor ou se é pior, a gente só vai saber depois, né? Não adianta a gente querer ficar adivinhando, não, mas isso é muito ruim, né? Isso vai dar problema. É o que eu sempre digo, né? Imagina se quando o Graham Bell inventou o telefone lá, que ninguém falava por telefone. Né? Aí o cara começa a inventar o telefone, se alguém chegasse e falar, não faz isso aí, tchê, que vão começar a passar trote por esse negócio, vão vender cartão de crédito, vão ligar toda hora para as pessoas, né? Vai ter uma conta para pagar no fim do mês. O cara não tinha inventado. Então, eu acho que a gente não pode, com base em poucas possibilidades de desconforto, deixar de usar uma tecnologia, de aprimorar e de criar coisas boas em cima dela. Né? Então, vamos saber se é bom ou ruim depois que a gente tiver experimentado e construído. A Fernanda Azevedo é a Fernanda Gringhelli. Essa é a doutora Fernanda, eu conheci. Essa vez eu conheci. A Azevedo, eu não sei, eu conheço ela, Fernando Gringhelli. Aí o Felipe aqui está me salvando online aqui. Não. Doutora Azevedo, o pai da doutora Fernanda, o doutor Tupinambá Pinto de Azevedo, promotor de justiça. Opa! Autor de obras de direito penal. Sim. Que legal. Mas, doutor Gerson, assim, essa conversa é muito importante da gente ter aproximação, não a conversa que nós estamos tendo agora, mas essa aproximação que o judiciário está tendo com a OAB nesse momento está sendo muito interessante, porque o que nós recebíamos muito na OAB, sabe? De que a gente não tinha uma resposta direta do judiciário por conta desses 4 meses que a gente está vivenciando esse momento diferenciado, né? E essa oportunidade que a gente tem de ouvir de ti, de ter ouvido da Fernanda na quarta-feira, sabe? Saber o que está acontecendo dentro do judiciário e os procedimentos e os andamentos das situações todas, não digo só processual, mas sim também do trabalho interno, dos próprios servidores, o retorno. Aí, nesse sentido, eu gostaria de te perguntar como que está o retorno das atividades do judiciário em Garibaldi e no juizado especial aqui em Bento Gonçalves, porque a gente tem aquele cronograma de retorno das atividades. Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Com relação ao trabalho dos servidores, Rodrigo e colegas que assistem, me surpreendeu muito positivamente esse trabalho remoto, porque eu tinha uma reserva também com isso. É isso que eu digo, a gente não pode começar a criar problemas com base em preconceito.
Eu achava que esse trabalho remoto ia ser uma moleza, que o pessoal ia ser escorado, já que estava em casa, ia ficar ali e tal. O pessoal consegue produzir muito mais do que produzia presencialmente. E aqui ficam os cumprimentos, o pessoal de Bento Gonçalves, não só do GEC, de todos os cartórios. O pessoal está de parabéns, porque é um trabalho contínuo, permanente, remoto, mas de grande quantidade e volume. E isso também é outra coisa que nós vamos aproveitar. Esse trabalho remoto de casa, ele é proveitoso, ele é vantajoso. E a retomada agora, como ela vai ser gradual, e tem esse problema, até a doutora Fernanda já tinha falado na live dela, esse problema das medições de temperatura, né? Aí parece que é o juiz que está inventando isso, que é o servidor, que não sei o quê. Isso é um protocolo imposto pelo CNJ, que o Tribunal de Justiça até tentou contornar, né, e não foi permitido. Nós vamos ter que medir a temperatura de todas as pessoas que entram no fórum. E a empresa que teria que fazer isso, que é a empresa contratada da vigilância, por questões trabalhistas, lá, acordo, ou seja lá o que for, não pode fazer isso. E se não tiver isso até o dia 15, nós não vamos retornar. Né? Infelizmente, é por determinação do CNJ. O tribunal está correndo para tentar superar isso, né? Para que se retome esse cronograma previsto de dia 15 começar o retorno gradual. Esse retorno gradual vai ser só para atendimento, no primeiro momento, para advogados, defensoria pública, né? Promotor de justiça, e só também procuradores, né, de município, procurador de estado e tal. Mas a ideia fica mantida na dependência de se solucionar os casos da medição de temperatura na entrada. E isso pega quase a todas as comarcas da região aqui, que é de uma empresa, essa empresa terceirizada, que tem esse problema trabalhista, né? O tribunal está tentando contornar, inclusive já se cogitou de contratar terceirizados de emergência, contrato emergencial, para suprir essa dificuldade. Mas nós estamos retornando. Garibaldi ainda teve um problema, que um servidor nosso foi contagiado pelo coronavírus, né, pelo Covid, e com base nisso, por cautela e por protocolo, nós suspendemos o trabalho presencial de quase todo o cartório por um bom prazo, que vai até dia 16 ainda agora, né? Mas dia 15, se tivermos a medição, vai ter alguém lá para começar esse atendimento. Claro que ele vai ser com horário reduzido, né, com horário específico para advogado idoso, que é aquele das 14, se não me engano, das 14 às 16. Então, mas nós vamos manter essa expectativa de retornar. Sim. Não, tu sabe que até eu conversando com a Fernanda, a gente sugeriu, se colocou à disposição a própria OAB para fazer esse trabalho de medição aí, né, momentâneo, até a gente não ter uma solução, até para possibilitar o retorno das atividades, que é isso que a advocacia está querendo. Até eu vou antecipar aqui, eu tenho a colega Anne, que está nos acompanhando, que é a presidente da subseção de Gramado e Canela, de que nós trabalhamos numa pesquisa com a advocacia da Serra aqui, para ver se efetivamente o que a gente estava brigando com o Tribunal de Justiça para a volta, se era a realidade. Nós, 85% das pessoas, dos advogados que participaram da nossa pesquisa, querem o retorno das atividades do judiciário, né? Então, nós temos que tentar trabalhar e em conjunto, não individualmente, em conjunto, tentar amenizar os problemas e se ajudar nesse momento, né? Tanto a advocacia quanto o judiciário tem que se ajudar. Mas sabe que, Rodrigo, que essas conversas dos juízes com os advogados, com a AB, elas são boas até para que vocês saibam também da nossa angústia. Porque, às vezes, a falta de diálogo, parece que o juiz deixa parecer que o juiz não está gostando dessa ideia, né? Não, nós dividimos essa angústia com vocês, de retomar também, nós estamos loucos para retornar isso. Eu estou há 6 meses sem fazer audiência presencial, fazendo só essas audiências de réu preso, adolescente internado provisoriamente. E eu vejo, eu acostumado a fazer, agora, nessa parte do ano, já teria feito em torno de 750 audiências, que não fiz, né? E a perspectiva de estar isso parado, me esperando, e as pessoas, as partes, os advogados esperando por isso me angustia demais. E os demais juízes também. Então, a gente quer retomar isso logo, né?
E a OAB tem feito um trabalho espetacular aí, seja de pressionar o CNJ para a gente continuar usando o EPROC, seja fazendo esse tipo de reunião, seja digitalizando os processos, né? Até a oferta, os advogados da nossa subseção ali, Garibaldi e Carlos Barbosa, chegam a oferecer a sala da OAB para que a gente use como ponto de ouvir testemunhas que tenham dificuldade. Então, agora a oferta da medição, né? Então, a OAB, mais uma vez, parabéns para vocês, é uma atividade que realmente digna demais. Está se empenhando com isso. Só que a gente tem limitações, né? E está fora do alcance de vocês e nosso também. Né? Essa medição, por exemplo, eu não vejo como o tribunal possa autorizar que a OAB banque isso tal por sua conta. Né? Administrativamente, eu acho meio complicado. Né? É elogiável a iniciativa, mas eu não vejo como tirar do nosso controle, nosso, entre aspas, do controle do próprio judiciário, o controle de ingresso e tal. Mas saibam, né, os advogados, que nós também estamos muito preocupados em retomar isso o quanto antes. Né? Não é nem um pouco interessante para nós deixarmos o trabalho parado, porque a gente vai ter que fazer. Né? E a gente não parou. Né? Tem um outro detalhe, e é por isso que eu elogiei os funcionários também, que têm uma produtividade grande nesse período de pandemia. O trabalho para nós aqui, em casa, né, ele é muito pesado. Porque num gabinete, por exemplo, o cartório, a mesma coisa, com colegas em volta, qualquer dificuldade, a gente só levanta a cabeça, pergunta, dá uma instrução, soluciona um problema. Aqui a gente está com uma dúvida, o colega está longe, tem que entrar pelo Skype, digitado, né, esperar para ver se o colega está online, se o servidor, o assessor está online, esperar ele responder. Então, essa comunicação, ela é extremamente estressante, esse trabalho é desgastante. Então, para nós, o ideal é que retome o quanto antes também. Não, até aproveitando aqui que tu falaste da OAB de Garibaldi, Carlos Barbosa aí, mandar um abraço para o Marco Túlio, nosso presidente aí, que está bastante envolvido também nesse trabalho da possibilidade do retorno das atividades. Nós estamos procurando maneiras de amenizar, até aproveitando a grande visibilidade que a gente está tendo nessa live, dizer para os advogados que a OAB, na sede da subseção de Bento Gonçalves, tem 2 scanners disponíveis para digitalização de processos. É só marcar aí na subseção, fazer a digitalização dos processos e encaminhar para o judiciário. Então, a gente está buscando ferramentas para amenizar um pouco essa dor, né? De que a gente, queira ou não queira, nós sabemos da dificuldade de muitos colegas aqui que estão há 4 meses sem trabalhar, né? É uma situação complexa, né? É terrível, é terrível. Não, e assim, me preocupa também a parte cobrando o advogado, o cliente cobrando o advogado, né? Porque o cliente sempre, ele acha que o advogado tem mais poder do que ele tem. Assim como muitas vezes eles acham que o juiz tem mais poder do que efetivamente tem. Então ele deve estar reclamando de tudo que é jeito para o advogado, para que o advogado faça terminar o seu processo. E a gente também tem essa sensibilidade de saber que realmente, às vezes, a vida da pessoa é só aquele processo, é o único processo que ela tem na vida. Né? Dorme, acorda, come, bebe, pensando naquele processo. Né? E aí para tudo por 4 meses, é uma loucura. Para parte, para o jurisdicionado, é terrível. Sim. Não, claro que a gente tem aquele negócio, o judiciário sempre foi lento, e agora está mais ainda. Mas hoje não é por culpa do judiciário, né, doutor? Né? Não, mas é como eu disse, o processo em si, a jurisdição como forma de heterocomposição, né, ela tem que ser lenta. Claro, não precisava ser tanto, né? Sabe que... Mas ela tem uma demora que é inerente a ela. Sim, que é a atividade. E aí tem as outras questões de pessoal, de despesa e tal, equipamento, mas a gente tenta andar. Bom, uma coisa importante, né, Gerson, é esse diálogo que a gente está tendo aqui e demonstrar para a sociedade de que o judiciário tem interesse, mas vocês, como juízes, também estão de mão atadas, porque vocês têm que respeitar determinações do Tribunal de Justiça, né? Vocês não têm uma autonomia para tomar decisão sobre o que fazer nas jurisdições de vocês, né? Nesses casos em específico da pandemia, né? Então, exatamente. Administrativamente, né? O tribunal tem hierarquia, né? Nós temos a independência na jurisdição, né? No processo, mas na parte administrativa a hierarquia está presente. Ali nós somos administradores e aí
devemos obediência, e aí tem todos os rigores da escala hierárquica, né? Nós estamos de mãos atadas nesse aspecto. Não, perfeito. Nós estamos chegando nos finalmente da nossa live aí, Gerson. Eu, em nome da subseção de Bento Gonçalves, da OAB, e em nome dos advogados de Bento Gonçalves, gostaríamos de te agradecer o aceite de participar aqui conosco, de conversar com a gente, de conversar com a sociedade, não só com a advocacia, para falar sobre as questões que estão nos afetando nesse momento, as possibilidades do nosso retorno. Espero, em breve, poder te encontrar ao vivo, né? Conversar contigo ao vivo e podermos falar com toda a franqueza, assim, de que tu está falando agora sobre todos os andamentos do judiciário e sobre outras coisas mais, que eu sei que tu gosta muito de futebol também, né? Então eu deixo esses últimos minutinhos aí para tu fazer a tua despedida. Eu quero agradecer a todos os colegas que participaram aqui conosco, que foi massiva a participação, muita gente te parabenizando também pelo teu trabalho, Gerson, que tu tem na frente da comarca de Garibaldi e também no juizado especial agora em substituição aqui em Bento Gonçalves. E renovar os votos aí de que nós voltemos a trabalhar o mais rápido possível, que o judiciário retorne às suas atividades normais, que a advocacia retorne às suas atividades e que todo mundo passe bem por essa pandemia. E fica à vontade para tu dar os teus finalmentes aí, então. Então tá, obrigado, Rodrigo. Obrigado pela oportunidade de compartilhar aqui um espaço com os advogados. Eu, nessas conversas que eu tenho tido aqui num treinamento que eu fiz com advogados, eu fiz em grupos assim de acesso, umas audiências de treinamento com todos os advogados que se inscreveram, né? Abrimos um prazo, e aí eu criei grupos assim, e a gente fez umas audiências de treinamento. E para mim foi muito bom, foi até emocionante voltar a olhar os advogados, que eu já estava com saudade, já estou com saudade deles. Eu vi vários, assim, que mais de 50, 60, eu acho que fizeram esse encontro, foi bastante emocionante justamente por isso, essa saudade de encontrar os advogados e compartilhar alguma coisa. Claro que vai demorar um pouco, mas se Deus quiser nós vamos voltar aí para a normalidade. E, Rodrigo, saiba, então, é importante isso, saibam os advogados que o judiciário está preocupado, sim, em retomar, é sensível a essa reclamação da OAB, que os advogados dependem do resultado do processo, dependem disso para viver, para trabalhar, e é por isso que a gente está trabalhando, mesmo na pandemia, priorizando liberação de alvarás, né, movimentação de processo de execução, alimentos, porque tem alguma coisa que não dá para parar, e o advogado precisa daquilo, ele vive daquilo, né? E os servidores também são sensíveis a isso. E se a gente está conseguindo fazer um trabalho legal e vai retornar bem, muito se deve ao empenho dos servidores, seja de Garibaldi, seja de Bento Gonçalves, do estado todo. A gente tem conversa com colegas nas nossas pastas públicas de redes sociais de juízes, e os servidores estão demonstrando um empenho, assim, uma vontade de que volte a funcionar e de que ande tudo muito boa. Então, eu acho que estamos encaminhando bem esse problemão que caiu sobre nós, assim. Mas a gente tem uma vantagem de que vamos participar diretamente dessa construção, dessa realidade nova, da advocacia, da jurisdição, né, do processo. Nós vamos construir isso. E isso é interessante. Pode ser trabalhoso agora, claro, mas a gente vai ter contribuído muito para o crescimento, para a agilização, porque essas ferramentas vão ficar, né? Vamos voltar para mas o aprendizado fica, né? Essa adaptabilidade que a gente está demonstrando é o que vai nos fazer engrandecer o nosso trabalho. Sim, mas antes de encerrar, eu vou fazer uma pergunta. Levou para casa a tua caneca do Inter? Sabe que sumiu minha caneca do Inter nessa pandemia, tchê? Tem gremista malvado aí, rapaz. Mas não, vai ter outra. Então tá, Gerson. Tá? Muito obrigado mesmo, cara. Um abraço a todos. Um beijão. Boa noite, um bom final de semana para todos aí. E a OAB está sempre à disposição. Certamente nós teremos novos encontros online aqui, Gerson, e tu serás um convidado, porque tu é muito famoso. O pessoal curtiu muito tua live aqui. Obrigado, um abraço, carinho de vocês aí. Tchau. Valeu, até mais, gente.